Tá no ar mais um programa Galeria, uma produção da Local TV em parceria com a F5 Filmes. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito conhecida no nosso mercado publicitário. Estou aqui com o Carlos Maria. Maria, obrigado pela recepção com a Galeria. Eu que agradeço a oportunidade, né? Tá aí falando, bem, um pouco do que eu sei. Na verdade, assim, de formação eu sou jornalista, né? Eu, às vezes, me considero muito mais jornalista, né, do que propriamente publicitário, né? E também uma vivência longa aí na área política, aí, muitos anos de prefeitura, assembleia, legislativa e tudo mais, né? Maria, quando você deixa de ser jornalista, você começa trabalho na Secretaria de Comunicação, é isso? Não, na verdade, Cisa, eu me considero jornalista ainda, né? Eu acho que eu tenho, assim, a veia do jornalista, né? Eu fiz a faculdade, comecei a faculdade no final dos anos 70, né? Que tinha uma efervescência política ainda, né? Era ditadura militar ainda e tal. E aí comecei minha carreira, fiz a faculdade em Campinas, comecei minha carreira de jornalista em Campinas, depois Jundiaí, aí voltei para Sorocaba, trabalhei na TV Globo, né? Então TV Aliança, né? Hoje existe a TVT, mas ela é afiliada. Na época a TV Aliança era a Rede Globo, né? Não era uma afiliada. Aí voltei para o Cruzeiro, para ser editor responsável do Cruzeiro do Sul. Fiquei de 91 a 94. Saí do Cruzeiro e aí comecei a trabalhar, vamos dizer, de forma indireta, né, digamos assim, na política, para fazer a campanha do então candidato a deputado estadual, Renato Ama. A campanha para deputado? Para deputado estadual, né? Foi a primeira campanha que você fez? Foi a primeira campanha que eu fiz, ele foi eleito, aí em seguida isso foi em 94, 96, fui coordenador também na campanha dele para prefeito. Ele foi eleito, virei secretário de governo, durante quase 12 anos permaneci na prefeitura, né? Quanto tempo desses 12 você foi secretário de comunicação? Na verdade, assim, eu comecei como secretário de governo, no governo do Renato Ama, eu acho que eu passei por umas 7 secretarias, né? Na eleição do Vitor, do Vitor Livre, na primeira eleição dele, comecei como secretário de Cidadania. Você trabalhou na campanha também, do Vitor? Também fui coordenador geral da campanha dele. Fui coordenador geral da campanha do Renato na primeira vez, na reeleição do Renato, e fui coordenador na campanha do Vitor na eleição, né? Aí, no começo do primeiro mandato do Vitor, fui secretário de Cidadania, até maio, mais ou menos, maio, junho, quando foi criada oficialmente a Secretaria de Comunicação, virei secretário de Comunicação e fiquei praticamente 3 anos como secretário de Comunicação. E Maria, como secretário de Comunicação, você com certeza conheceu muito do nosso mercado publicitário. O que você percebeu de evolução no mercado, de aprimoramento pessoal dos veículos? Olha, na verdade, assim, eu acho que houve uma grande evolução no mercado publicitário com o advento da televisão, né? Eu acho que as agências começaram a se profissionalizar mais, né? Abriu-se um campo enorme, né? Produtoras de vídeo, né? Como a F5, por exemplo. Isso tudo é decorrente, né? do aprimoramento, do crescimento do mercado publicitário, né? Ele cresceu muito. Acho assim, eu trabalhei bem, já são 20 anos, né? Que eu trabalhei na TV, né? De lá para cá o mercado evoluiu muito, acho que houve uma grande profissionalização. Hoje você tem grandes agências em Sorocaba, né? Grandes agências, não só em tamanho, mas também em qualidade. Né? Eu acho que elas se colocam hoje entre as principais do interior, pelo menos, né? Nós temos algumas aqui que podem competir de igual para igual com as grandes agências do interior. Maria, quando você deixou a secretaria, você foi para o mercado publicitário e de lá para cá trabalhou em várias campanhas políticas. Depois dessa época do Renato e do Vitor, com quantas outras campanhas você trabalhou? Olha, eu trabalhei acho que umas 5 ou 6, um pouco mais talvez, acho que umas 8 mais ou menos, né? Quando eu deixei a prefeitura em 2008, fiz durante 2008, na verdade era ano eleitoral, né? Ano de eleições municipais, mas eu saí, eu estava, na verdade, muito cansado. Falei, não, eu vou tirar umas férias, um período um pouco mais prolongado, só que isso já era abril, né? Finalzinho de abril, começo de maio, e é o período que já começam as articulações, né, de contratação de profissionais, né, para fazer as campanhas, né? Então, na verdade, 2008 eu não aproveitei quanto poderia, né, a bagagem, né, a experiência que eu tinha de campanhas, né, mas acabei fazendo uma campanha eleitoral, né,
Fui convidado para uma outra campanha em 2010, na verdade, para ser coordenador geral da campanha do Romeu Tuma, na época, né? Ele era candidato à reeleição para o Senado, acabou não dando certo, aí, na verdade, questões financeiras, e ele, no meio da campanha, ele até acabou falecendo, né? Acho que foram umas 8 campanhas. O ano passado, eu ainda era sócio da Lexus Comunicação, né? Nós fizemos 5 campanhas. Todas na região de Sorocaba? Todas na região de Sorocaba, né? A gente começou a fazer um trabalho que acabou não sendo concluído porque mudou o candidato em Praia Grande também, que era a cidade mais distante. Tá. Como assim? Quando você é coordenador de campanha, você tem que estar muito próximo, né, do candidato, do staff do candidato, para você estar dando, né, analisando o cenário, dando as coordenadas, né, fazendo análise, né, e adotando a estratégia da campanha, né? Então não dá para você fazer campanhas, vamos dizer, muito distantes uma da outra. A não ser que seja assim, cidades, por exemplo, sei lá, capitais, por exemplo, né? Você pode fazer São Paulo e Manaus, mas só que aí você vai o quê? Usar como meio de transporte o avião. Até é viável, mas também é muito cansativo, né? E Maria, sobre esse mercado de campanha política, é interessante para os profissionais que têm interesse, né? Como é que funciona esse trabalho? Olha, eu acho que é um mercado cada vez mais crescente, né? Eu disse que o mercado publicitário, né, ele evoluiu muito, cresceu em Sorocaba, mas acho que há um excesso de profissionais na cidade, é a minha concepção, né, um excesso de agências, né? O mercado ele não comporta o número de profissionais, o número de agências que tem na cidade. Pelo menos essa é a minha visão, né? O que eu vejo, né, com a experiência que eu tenho, eu comecei, a primeira campanha que eu fiz, como eu disse, fiz em 94, então já há quase 20 anos que eu venho fazendo campanhas eleitorais, que esse mercado é um grande fenômeno, né, e que ainda não tem profissionais, tantos profissionais para isso. Especializados, né? Especializados. É assim, na verdade, assim, eu digo que eu não sou nem um marqueteiro, né, apesar de quase 20 anos, né, eu sou, vamos dizer, um aprendiz. Até porque assim, a dinâmica de uma campanha, estratégia, os meios, né, tudo isso evolui muito, né? Mas existe para todo, vamos dizer, profissional de comunicação, é um mercado que está se abrindo cada vez mais, né? Antigamente você tinha profissionais de campanha apenas nos grandes centros, nas grandes cidades. A Sorocaba, que eu me lembre, começou isso exatamente em 92. Eu era editor do Cruzeiro na época, né? Acho que foi a primeira campanha que teve TV na cidade, quer dizer, isso também ajuda, né, a dar uma fomentada no mercado de trabalho. Mas o que eu vejo é que hoje, mesmo nas cidades pequenas, tá, não existe mais aquela mentalidade, tá, de o candidato ou o staff do candidato falar, não, olha, vamos pegar aí alguém que entenda um pouco de comunicação ou entende de política. O risco é muito alto, né? A campanha é cada vez mais profissional, né, Zé? Mas assim, ó, o profissional que vai trabalhar nessa área, ele trabalha quanto tempo na campanha? Não é só o período que está... Não, existe o período de pré-campanha, né? O ideal é pelo menos começar em abril, pelo menos. Em abril para a eleição de outubro, seria? Para a eleição de outubro, a campanha começa normalmente... 6 meses. Efetivamente, normalmente a campanha oficial começa em julho, né, mas você tem todo um preparo de pré-campanha, né? É a montagem de equipe, já no caso, por exemplo, de televisão, que é principalmente isso, né? Você tem que começar a preparar o material, fazer tomadas, fazer comerciais, já deixar tudo mais ou menos preparado para não chegar na hora e ter que correr, né? 3 meses de campanha, às vezes parece muito, mas na verdade é pouco tempo. Às vezes um candidato que não é tão bom, tão apresentável, consegue ser eleito com uma boa campanha? Olha, eu acho que é uma conjunção das duas coisas, né? Você tem que ter um bom candidato, tá? E você precisa ter um bom marketing. Né? Mas se um candidato for bom e o marketing ruim, certeza que ele perde. Certamente o marketing atrapalha, né? Eu acho que, assim, é por isso que eu estou dizendo, é cada vez mais profissional. Né? E ninguém trabalha no achismo. Né? Assim, a base do seu trabalho é sempre a pesquisa. Porque aí você vê o que o eleitor quer, né? E aí você trabalha em cima do que o eleitor quer. Né? Eu sempre digo então o seguinte, movimenta também o segmento de pesquisas sim, que não são tão divulgadas às vezes, não são todas. Porque assim, a maior parte das pesquisas, na verdade, ela é para consumo interno. Né? É para estar direcionando isso, para estar direcionando para onde a campanha deve ir, para que segmento, para que bairro, enfim. O candidato tem que falar, na verdade, o que o povo quer ouvir. Né? Eu sempre digo que
campanha é sonho, governo é realidade. Né? É muito mais difícil ganhar uma eleição. Agora, ser governo é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque aí você se depara com a realidade. Tá? Não é você vender um sonho que você pode até compartilhar desse sonho, e normalmente compartilha com a população. Agora, a hora que você senta na cadeira de prefeito, de governador, é que você vai conhecer exatamente a realidade para ver o que é possível fazer. Exatamente. Agora, você tem que explicar para a população o porquê você não fez aquilo tudo que você prometeu. E a população tem que entender. Você tem que saber o que vai prometer também, né? Também, eu acho que o principal é isso, mas existe um trabalho, Zé, que na verdade é assim, é pós-eleição. Você tem o marketing eleitoral, mas tem o marketing político, que aí é o marketing de governo, né? Que isso é tão importante quanto a campanha, porque aí você vai se comunicar durante o período do mandato, o eleito, ele vai se comunicar com a população para que a população entenda o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Né? Esse é o processo. Eu sempre também, uma outra coisa que eu sempre falo para os políticos, assim, normalmente o político acha que campanha, na melhor das hipóteses, é no ano eleitoral. No ano que vem nós vamos ter eleição para deputados, governadores, senadores e presidente da República. Né? Tem político que acha que campanha é só o ano que vem. Para mim, no meu conceito, não. Campanha, digamos aí, dia 5 de outubro é uma eleição. Tá? Dia 6 de outubro começa outra. Para quem ganhou e para quem perdeu. É o processo de não para, porque você tem que estar constantemente se comunicando com a população. E o profissional de propaganda tem que estar antenado com isso também. Maria, quero muito agradecer a sua participação aqui no Galeria, foi um prazer para esse bate-papo, tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. Quero lembrar para o pessoal acessar o nosso site localtv.net.br, tem toda a programação da nossa Local TV, canal 23. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Obrigado, Maria. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Um abraço a todo mundo, estou à disposição.